Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Passando aqui para mais uma mensagem do nosso Boa Semana Central. Eu faço uma pergunta. Você tem o hábito de ficar olhando pela janela da tua cozinha, pela janela do teu quarto, da tua sala, ou até mesmo do teu escritório, para observar o movimento que se passa do lado de fora? Acompanha comigo essa experiência que um jovem chamado Eutico ele teve ao estar sentado em uma janela. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso 7, diz assim. Diz que no primeiro dia da semana, Lucas fazendo um registro, ele diz: estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida está nele. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Veja, a passagem bíblica de hoje, ela diz que o apóstolo Paulo, ele que havia fundado ali a igreja em Trode e havia permanecido um tempo e estando de partida, ele reúne os irmãos com o intuito de partir o pão, celebrar a ceia, e no momento da sua exortação, por ocasião de Paulo ir embora, ele sentiu a necessidade de instruir a igreja. Ele prolonga no seu sermão. O texto diz que ele vai até a meia-noite. E fatalmente esse jovem que está sentado à janela adormece e ele cai do terceiro andar. Então, veja, algumas lições que nós podemos tirar dessa passagem bíblica com relação à janela, porque a janela ela é um lugar, e essa janela é um lugar que ela pode estar dentro do nosso coração. Veja, a janela é um lugar que oferece distrações. Ficar à janela é ter a atenção dividida, o coração distraído. Eutico, percebe? Eutico, ele não abre mão de estar com os irmãos, de estar em comunhão com os irmãos, de ouvir a palavra, estar junto com os irmãos, mas ele também ficou na janela, ou seja, um lugar que oferecia distrações, um lugar que não oferecia segurança e que foi o palco da sua queda e da sua morte, lugar de distrações. A janela é um lugar, portanto, que ela divide o coração. Eutico estava no cenáculo, mas os seus olhos estavam voltados para a janela, para o movimento que se passava fora. Ouvia o que Paulo estava orientando a igreja, os irmãos, mas também acompanhava aquilo que se passava do lado de fora, na rua. Então a janela, ela roubava a sua atenção. Ela distraía o seu coração. A janela amortecia o seu apetite espiritual. Ele não estava totalmente focado naquilo que estava acontecendo dentro do cenáculo. Então a janela é um lugar perigoso, um lugar de quedas perigosas, porque se não fora um milagre operado por Paulo, Eutico teria encerrado precocemente seus dias. No Antigo Testamento nós vemos também Davi. Davi viu uma janela aberta, uma mulher se banhando, e que o colocou numa prisão de adultério e assassinato. O mundo virtual escancara suas janelas
sedutoras diante de nós, olhares divididos. Então veja, não podemos ter um pé na igreja e outro no mundo, um olho na igreja e outro no mundo, uma atenção na igreja e outra atenção voltada para o mundo. A janela, ela é um lugar que precisa ser abandonado. Veja, após ressuscitar Eutico, Paulo ele subiu e continuou o culto. Certamente Eutico não voltou para a janela, escolhendo um lugar seguro. Aprendeu com a lição. Ficar à janela é lugar de correr riscos. É lugar onde o nosso coração pode se distrair com as coisas que se passam do outro lado da janela. E quedas desastradoras podem acontecer. Ficar à janela pode ser flertar com a morte. Não basta que estejamos na igreja, nós precisamos sair da janela, ou seja, das coisas que nos distraem. Essa janela pode ser, claro, o nosso coração, essa janela pode ser o nosso celular, essa janela pode ser muitas coisas que estão procurando tirar o foco daquilo que deve ser prioritário na nossa vida com Deus. Então pense nisso, né? Pense que o inimigo ele usa dos expedientes que ele tem e que nós temos para tentar tirar a nossa atenção do principal. Nossa vida com Deus, nossa vida em comunhão com os irmãos. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos abençoe e que possamos estar atentos àquelas janelas que procuram tirar a nossa atenção do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana muito produtiva, muito abençoada, com foco no Senhor, em nome de Jesus.